Minha mãe me expulsou dizendo que eu atraía energia negativa. Só que o problema é que agora ela acredita que o novo marido dela é reencarnação do meu tio morto e precisa de mim para provar que não é. Eu nunca imaginei que minha vida viraria esse circo absolutamente insano, mas aqui estamos. Meu nome é Raquel, tenho 28 anos, e durante os últimos 3 anos vivi no que só posso descrever como um exílio autoimposto da minha própria família. Tudo começou quando minha mãe, Patrícia, decidiu que eu era a fonte de toda a negatividade em sua vida. Não estou exagerando, ela literalmente me disse, na frente de estranhos em um jantar de ação de graças, que minha aura escura estava impedindo ela de ascender espiritualmente. Isso aconteceu logo depois que ela começou a frequentar aqueles workshops de cura energética com uma mulher chamada Svetlana, que cobrava $300 por sessão para queimar sálvia e falar sobre chakras bloqueados. Minha mãe sempre foi meio hippie, entende? Desde que eu era criança, ela alternava entre fases de yoga, meditação, cristais, tarô e qualquer outra coisa que estivesse na moda em revistas de bem-estar. Mas isso era diferente. Isso era obsessivo. E eu, aparentemente, era o obstáculo entre ela e a iluminação cósmica que Svetlana prometia. Então, 3 semanas depois daquele ação de graças desastroso, ela me pediu para sair de casa. Não me expulsou aos gritos ou com drama, o que de alguma forma tornou tudo pior. Ela simplesmente disse, com aquela voz calma e distante que ela usava quando estava centrada: Raquel, querida, acho que seria melhor para ambas se você encontrasse seu próprio espaço. Sua energia e a minha não estão em harmonia. Eu tinha 25 anos, estava trabalhando como assistente administrativa ganhando uma miséria, e de repente me vi procurando apartamentos que mal podia pagar enquanto minha mãe sorria serenamente e acendia mais incenso. Mas aqui está a parte que deixa tudo ainda mais perturbador. 6 meses depois de me expulsar, minha mãe conheceu Derek. Derek apareceu na vida dela como um raio em um céu limpo, e desde o primeiro momento, algo nele me incomodou profundamente. Ele era atraente de uma forma genérica, cabelo castanho bem cortado, olhos azuis, sorriso de vendedor de carros usados, mas havia algo nas bordas dele que não se encaixava direito. Minha mãe o conheceu em um retiro espiritual em Sedona, Arizona, que custou a ela $4.000 e todos os seus dias de férias. Quando voltou, estava radiante. Conheci alguém incrível, ela me disse por mensagem de texto, porque naquela altura nossa comunicação tinha se reduzido a isso. Ele entende minha jornada. Ele vê quem eu realmente sou. Nos meses seguintes, Derek praticamente se mudou para a casa que costumava ser minha também. Minha irmã mais nova, Sophie, que ainda morava lá aos 22 anos enquanto fazia faculdade, começou a me enviar mensagens cada vez mais preocupadas. Rash, esse cara é estranho. Ele sabe coisas sobre nossa família que mamãe não poderia ter contado ainda. E ele fica olhando para as fotos do tio James na parede por muito tempo. Tio James. Só de ouvir o nome fazia meu estômago apertar. Ele era o irmão mais velho da minha mãe, o único menino entre 3 irmãs, e morreu em um acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Minha mãe nunca superou completamente aquela perda. James era seu melhor amigo, seu protetor, a pessoa que a entendia quando mais ninguém entendia. Ela guardava fotos dele por toda a casa, usava o relógio dele no pulso, mantinha o último casaco que ele deixou na casa dela pendurado no closet como se ele fosse voltar buscar a qualquer momento. A morte dele a quebrou de formas que ela nunca admitiu em voz alta, e eu sempre soube que parte da razão dela mergulhar tão fundo nesse mundo espiritual era para tentar se reconectar com ele de alguma forma. Mas eu nunca poderia ter previsto o que aconteceu 6 meses atrás. Foi Sophie quem me ligou, chorando tão intensamente que mal conseguia formar palavras coerentes. Você precisa vir aqui. Agora. Mamãe enlouqueceu completamente. Quando cheguei na casa, a casa da minha infância onde eu não era mais bem-vinda, encontrei minha mãe sentada na sala com Derek, as mãos entrelaçadas, aquele olhar vidrado de quem acredita ter encontrado a verdade universal. Sophie estava encolhida em uma cadeira no canto, o rosto manchado de lágrimas, e tia Ellen, irmã mais nova da minha mãe, estava de pé perto da janela com os braços cruzados e uma expressão de horror absoluto. Raquel, minha mãe disse quando me viu, e pela primeira vez em anos, havia calor genuíno em sua voz. Graças a Deus você veio. Preciso que você conheça alguém. Alguém muito especial. Derek sorriu para mim, mas não era um sorriso normal. Era íntimo demais. Conhecedor demais. Oi, Raquel, ele disse, e sua voz tinha uma qualidade estranha, como se estivesse testando as palavras. Sua mãe me contou tanto sobre você. Sobre como você costumava roubar biscoitos do pote antes do jantar. Sobre aquela vez que você quebrou o vaso favorito dela e culpou o gato. Meu sangue gelou. Aqueles eram detalhes específicos, memórias antigas. Como você sabe disso? Perguntei, olhando entre ele e minha mãe. Foi quando ela disse, com a convicção absoluta de alguém que perdeu completamente o contato com a realidade, porque ele é James, Raquel. Derek é a reencarnação do seu tio James. Ele voltou para mim. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor,
quebrado apenas pelo som de Sophie soluçando baixinho no canto. Eu deveria ter saído imediatamente. Deveria ter reconhecido que aquilo era loucura absoluta e me afastado antes de ser sugada para o turbilhão. Mas não consegui. Porque ali estava minha mãe, a mulher que me criou, que me expulsou, que me tratou como um fardo espiritual, agora olhando para mim com os olhos brilhando de lágrimas e algo que parecia esperança desesperada. Mamãe, comecei, tentando manter a voz calma, isso não faz sentido. Reencarnação não funciona assim. Tio James morreu há 12 anos. Derek tem o quê, 35 anos? Ele seria mais velho que o próprio James quando morreu. Derek, ou quem quer que esse homem realmente fosse, inclinou a cabeça com aquele sorriso perturbador ainda nos lábios. Almas não seguem cronologias lineares, Raquel. Você sabe disso. Sua mãe me contou que você costumava ser aberta a essas coisas quando era mais jovem. Isso me pegou desprevenida porque era verdade. Quando adolescente, especialmente após a morte do tio James, eu tinha explorado espiritualidade, lido sobre reencarnação, tentado encontrar conforto na ideia de que a morte não era o fim. Mas isso era diferente. Isso era um homem manipulando uma mulher vulnerável com seu luto não resolvido. Ele sabe coisas, minha mãe insistiu, apertando a mão dele com mais força. Coisas que só James poderia saber. Sobre nossa infância. Sobre conversas privadas que tivemos. Sobre o último dia antes do acidente. Tia Ellen finalmente falou, sua voz tremendo de raiva mal contida. Patty, isso é ridículo. Esse homem obviamente pesquisou sobre James. Redes sociais, obituários, conversando com pessoas que o conheciam. Isso não é reencarnação, isso é fraude. Mas minha mãe sacudiu a cabeça violentamente, como uma criança recusando-se a ouvir algo desagradável. Você não entende. Nenhuma de vocês entende. Eu senti quando o conheci. Aquela conexão instantânea. Aquele reconhecimento na alma. As semanas seguintes foram uma descida vertiginosa para o caos absoluto. Minha mãe começou a mudar a casa para ajudar James a se lembrar, ela remontou o antigo quarto dele que tinha sido convertido em home office, colocou de volta posteres de bandas dos anos 90, até conseguiu encontrar e comprar o mesmo modelo de tênis Converse que ele usava. Derek mudou-se oficialmente para casa, e Sophie me ligava todas as noites, aterrorizada. Ele está dormindo no quarto do tio James agora. Mamãe diz que está ajudando a alma dele a se reassentar. E Rash, ele começou a usar as roupas velhas do tio James. Aquelas que mamãe guardou em caixas no sótão por todos esses anos. Eu sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Minha mãe era uma adulta capaz. Ela não estava sendo fisicamente abusada ou mantida contra a vontade. Ela acreditava genuinamente, ou tinha se convencido, que tinha encontrado seu irmão falecido em um novo corpo. Como você combate isso? Tentei pesquisar Derek Holloway, o nome que ele nos deu. Sua presença online era estranhamente escassa para alguém de sua geração. Apenas um perfil básico no LinkedIn mostrando trabalho freelance em consultoria espiritual, e algumas contas de redes sociais criadas há menos de 2 anos. Nenhuma foto de infância, nenhuma família, nenhum amigo marcado. Era como se ele tivesse simplesmente se materializado do nada. Quando confrontei minha mãe com isso, ela teve uma resposta pronta. Claro que ele não tem um passado extenso aqui. Ele só recentemente se lembrou completamente de quem realmente é. Antes disso, era apenas Derek vivendo uma vida sem propósito, sem saber que carregava a alma de James. A lógica era circular, impossível de penetrar. E então, Derek começou a fazer pedidos. Primeiro foram pequenas coisas. Ele queria a aliança de formatura do tio James, que minha mãe mantinha em uma caixa de joias. Ela deu sem hesitar. Então ele queria acesso à conta bancária conjunta que minha mãe tinha mantido, para gerenciar melhor as finanças da família já que ele era o homem da casa agora, como James teria sido. Isso fez os alarmes tocarem alto na minha cabeça. Liguei para tia Ellen e tia Diane, as outras 2 irmãs, e convoquei uma intervenção familiar de emergência. Foi um desastre absoluto. Nós nos reunimos na casa, eu, minhas 2 tias, Sophie, e até conseguimos trazer o primo Marcos, filho da tia Diane. Confrontamos minha mãe e Derek na sala de estar, e por um breve momento, pensei que poderíamos alcançá-la. Patrícia, tia Ellen começou, sua voz firme mas amorosa, nós te amamos. Mas esse homem não é James. James se foi, e todos nós temos que viver com essa dor. Mas isso, ela gesticulou para Derek, isso não é saudável. Isso está te machucando. Derek permaneceu sentado calmamente, aquele sorriso irritante nunca vacilando, como se estivesse assistindo a uma peça teatral em vez de ser o assunto dela. Então ele falou, e o que disse fez o sangue de todos na sala gelar. Ellen, lembra daquele verão em Lake George quando você tinha 11 anos e quebrou a janela da cabana jogando beisebol? Você me fez prometer que nunca contaria para o papai, e eu nunca contei. Tia Ellen ficou pálida como um fantasma. Como você, de onde você tirou isso? Ou Marcos, Derek continuou,
virando aqueles olhos azuis calculistas para o meu primo. Lembra quando você tinha 7 anos e ficou preso naquela árvore no quintal? Eu subi e te tirei de lá, e você chorou e me fez prometer que nunca contaria para ninguém porque estava envergonhado. Marcos cambaleou para trás como se tivesse sido atingido fisicamente. A sala explodiu em acusações e negações. Tia Diane gritava que ele obviamente tinha hackeado nossas redes sociais, vasculhado álbuns de família, conversado com vizinhos antigos. Mas Derek tinha uma resposta para tudo, e pior ainda, ele tinha detalhes, minúcias específicas e íntimas que pareciam impossíveis de fabricar. Ele descreveu a marca de nascença em formato de coração nas costas da tia Ellen que só a família imediata saberia. Ele sabia o apelido secreto que o tio James tinha para Sophie quando ela era bebê, Nugget, porque ela era pequena e dourada. Ele sabia sobre a discussão que minha mãe e o tio James tiveram 2 semanas antes dele morrer, uma briga sobre ele estar bebendo demais, algo que a família nunca discutiu abertamente porque não queriam manchá-lo após a morte. Patty estava certa naquele dia, Derek disse baixinho, olhando para minha mãe com algo que parecia remorso genuíno. Eu estava bebendo demais. Estava dirigindo aquela noite quando não deveria. E eu paguei o preço máximo por isso. Mas agora tenho uma segunda chance. Uma chance de fazer as coisas direito. De estar aqui para minha família como deveria ter estado. Minha mãe estava chorando abertamente agora, agarrada a ele. E apesar de toda a minha certeza, apesar de cada instinto racional gritando que isso era impossível, uma pequena e traiçoeira parte de mim começou a se perguntar, e se? E se, contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, houvesse algo verdadeiro nisso? A intervenção terminou em completo fracasso, com metade da família saindo furiosa e a outra metade confusa demais para saber o que pensar. Sophie veio morar comigo naquela noite, recusando-se a ficar na casa com Derek por mais 1 minuto. E foi quando as coisas ficaram realmente assustadoras. Sophie e eu estávamos sentadas no meu pequeno apartamento de 1 quarto, compartilhando uma garrafa de vinho barato e tentando processar a loucura absoluta de nossas vidas, quando o telefone dela tocou. Era minha mãe. Ela quer falar com você, Sophie disse, passando-me o telefone com uma expressão preocupada. Raquel, querida, a voz da minha mãe estava estranha, tensa, quase sussurrada. Preciso que você venha para casa amanhã. Sozinha. É importante. Mamãe, não vou, por favor, ela me interrompeu, e havia algo em seu tom que não era a euforia delirante das últimas semanas. Era medo. Por favor, Raquel. Preciso de você. Preciso da sua ajuda para provar algo. Provar o quê? Que Derek não é James. Meu coração praticamente parou. O quê? Você acabou de passar semanas dizendo, eu sei o que disse. Eu sei no que eu acreditei. Mas algumas coisas aconteceram. Coisas que não se encaixam. E preciso que alguém em quem confio, alguém que vai ser honesto comigo mesmo que doa, me ajude a descobrir a verdade. Concordei em ir no dia seguinte, e passei a noite inteira acordada, oscilando entre a esperança de que minha mãe finalmente estava voltando à razão e pavor sobre o que poderia ter acontecido para mudar de ideia tão drasticamente. Quando cheguei na casa na manhã seguinte, Derek não estava lá. Minha mãe disse que ele tinha ido a uma consulta de quiropraxia. Ela parecia diferente. Menor de alguma forma, mais velha, com olheiras profundas sob os olhos. Mostre-me, eu disse simplesmente. Ela me levou até o quarto, o antigo quarto do tio James que Derek agora ocupava, e abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Dentro estava uma carteira de motorista. Mas não era a de Derek Olova e do Arizona. Era uma identidade completamente diferente, Marcus Shen de Seattle, Washington. Junto com ela havia 2 outros IDS, ambos com a foto de Derek mas nomes diferentes, e um smartphone que claramente não era o que ele carregava normalmente. Encontrei isso ontem à noite, minha mãe disse, sua voz tremendo. Ele estava no chuveiro e seu telefone normal tocou. Quando fui verificar se era importante, vi uma mensagem de alguém chamado V dizendo, como está indo o trabalho em Portland? Você está dentro do prazo. Portland. É aqui. Nós estamos em Portland. Então por que alguém estaria perguntando como está indo o trabalho aqui como se fosse um projeto temporário? Meu cérebro trabalhava furiosamente, conectando peças. Você acha que ele é algum tipo de golpista? Eu não sei o que pensar. Mas então comecei a realmente pensar sobre todas as coisas que ele sabe. E Raquel, ele nunca disse nada que não pudesse ter aprendido através de pesquisa cuidadosa. Aquela história sobre Ellen e a janela? Papai escreveu sobre isso no diário dele, aquele que doamos para a Sociedade Histórica Local anos atrás. Está digitalizado online. Qualquer um pode lê-lo. E a discussão com o tio James sobre beber? Eu escrevi sobre isso no meu blog de luto. É público. Deletei a maioria das postagens anos atrás, mas elas ainda estão no Wayback Machine se você souber procurar. Sentei pesadamente na cama, a realidade tomando forma. Ele pesquisou você. Completamente. Encontrou seu blog, registros públicos,
Tudo que a família postou online sobre o tio James depois que ele morreu. Ele construiu um perfil psicológico completo. E eu dei a ele acesso à minha conta bancária na semana passada, minha mãe sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Transferi $15.000 para uma conta conjunta que ele montou. Raquel, eu fui tão estúpida. Tão desesperadamente estúpida. Eu a abracei enquanto ela desabava, e pela primeira vez em 3 anos, senti minha mãe realmente abraçar de volta. Mas não tínhamos tempo para reconciliação emocional ainda. Quando ele volta? Em cerca de 1 hora. Então temos 1 hora para descobrir quem Derek Holloway realmente é e o que ele quer. Nós trabalhamos freneticamente naquela hora, fotografando cada documento, cada cartão de identidade falso, cada detalhe que pudesse nos ajudar. Eu liguei para Sophie e pedi que ela trouxesse seu laptop e viesse imediatamente. Ela era estudante de ciência da computação e tinha habilidades que nem eu nem minha mãe possuíamos. Enquanto esperávamos, minha mãe me contou outros detalhes que tinha começado a notar. Ele não gosta das mesmas comidas que James gostava, ela disse, quase rindo da absurdidade de ter ignorado algo tão óbvio. James era obcecado por torta de abóbora, comeria o ano todo se pudesse. Derek diz que detesta. E aquela música do Pearl Jam que James tocava constantemente, Black? Quando coloquei para tocar semana passada, Derek nem reagiu. Apenas continuou lendo seu telefone como se fosse qualquer música aleatória. Eram pequenas coisas, mas juntas pintavam um quadro claro. Derek Holloway não era a reencarnação de James. Ele era um predador calculista que tinha mirado em uma mulher vulnerável e feito seu trabalho de casa meticulosamente. Sophie chegou 20 minutos depois, sem fôlego e com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Mamãe finalmente viu a luz? Algo assim, eu disse, entregando-lhe o smartphone que minha mãe tinha encontrado. Precisa hackear isso. Sophie levantou uma sobrancelha. Não é bem hackear se você tem acesso físico, mas ok. Ela conectou o telefone ao laptop dela e começou a trabalhar, seus dedos voando sobre o teclado enquanto executava programas que eu não entendia. Minha mãe e eu observávamos, praticamente segurando a respiração. Ok, uau, Sophie disse após 10 minutos, vocês precisam ver isso. O que ela encontrou fez meu estômago revirar. E-mails. Dezenas deles. Conversas com alguém identificado apenas como V, datando de 8 meses atrás, 2 meses antes de Derek conhecer minha mãe em Sedona. As mensagens detalhavam tudo com a precisão fria de um plano de negócios. Alvo confirmado: Patrícia Whitmore, 52 anos, viúva, filho morto em acidente de carro há 12 anos. Presença online extensa sobre seu luto. Participa regularmente de retiros espirituais. Ativos estimados: casa própria avaliada em 780 mil, poupança de aproximadamente 200 mil, pensão do falecido marido. Vulnerabilidades: crença profunda em espiritualidade, luto não resolvido pelo irmão, relacionamento distante com a filha mais velha. Era eu. O relacionamento distante era comigo. E de alguma forma, isso tinha sido calculado na equação dele. Continue lendo, Sophie disse, sua voz dura. O plano era meticuloso. Derek, ou quem quer que fosse seu nome real, deveria acidentalmente conhecer minha mãe em Sedona, estabelecer conexão, introduzir gradualmente a ideia de reencarnação, e então usar todas as informações que ele tinha coletado para convencê-la de que ele era James. O objetivo final estava detalhado em um e-mail de 6 semanas atrás, fase 3 iniciada. Estabeleci acesso à conta bancária. Próximo passo: convencê-la a vender a casa e recomeçar em um local mais espiritualmente alinhado. Propriedade sugerida já identificada, listada por 2,4 milhões, valor bem acima do realista, de propriedade da operação. Comissão esperada: 1,8 milhões após a venda da casa dela e transferência de ativos. Meu Deus! Minha mãe sussurrou, o rosto completamente sem cor. Isso é uma operação inteira. Não é só um homem. É uma organização. E então Sophie encontrou a coisa mais perturbadora de todas, uma pasta de fotos. Não apenas de minha mãe. Havia pelo menos 8 outras mulheres, todas na faixa dos 50 a 60 anos, cada uma com uma etiqueta identificando seu status, concluído, 340 mil, em andamento, 180 mil até agora, descartado, muito cético. Essas eram vítimas. Provavelmente outras mulheres de luto, outras famílias destruídas por essa fraude cruel. Precisamos chamar a polícia, eu disse imediatamente, alcançando meu telefone. Mas minha mãe segurou meu pulso. Espere. Esperar? Mamãe, esse homem é um criminoso. Ele está literalmente planejando roubar tudo de você. Eu sei. Acredite, eu sei. Mas se chamarmos a polícia agora, ele vai ver as viaturas, vai fugir, e nunca será pego. E todas essas outras mulheres, ela apontou para as fotos no laptop, nunca terão justiça também. Eu odiava admitir, mas ela tinha razão. Então o que você está sugerindo? Os olhos da minha mãe,
aqueles mesmos olhos que tinham estado tão vidrados e distantes por meses, agora estavam afiados e focados. Estou sugerindo que demos a ele exatamente o que ele quer. Digo a ele que estou pronta para vender a casa. Que encontrei a propriedade perfeita e quero que ele venha ver. Que estou trazendo você e Sophie porque quero que toda a família esteja junta nesse novo começo. E então? Então vocês filmam tudo. Eu faço ele admitir o que realmente é, obtemos evidências de vídeo da fraude. E então, sim, chamamos a polícia. Era arriscado. Era potencialmente perigoso. Mas olhando para as fotos daquelas outras mulheres, pensando em quantas mais poderiam se tornar vítimas, eu concordei. Sophie levou mais 15 minutos para copiar todo o conteúdo do telefone de Derek para uma unidade na nuvem segura, então colocou tudo de volta exatamente como estava. Tínhamos acabado de terminar quando ouvimos a chave girar na fechadura da frente. Derek estava em casa. Minha mãe nos mandou sair pela porta dos fundos rapidamente, combinando em mensagem que nos encontraríamos mais tarde para planejar. Quando saí, lancei um último olhar através da janela da cozinha e vi Derek entrar, aquele sorriso familiar no rosto, completamente inconsciente de que seu mundo estava prestes a desmoronar. Os próximos 2 dias foram os mais tensos da minha vida. Minha mãe merecia um Oscar pela performance que deu. Ela não apenas fingiu que ainda acreditava, mas escalou o entusiasmo, dizendo a Derek que estava pronta para abraçar completamente essa nova vida com ele. Ela mostrou anúncios de propriedades, incluindo aquela que custava 2,4 milhões que estava nas mensagens dele, e assistiu enquanto os olhos dele literalmente brilhavam com ganância mal disfarçada. Essa é perfeita, ele disse, tocando a tela do laptop dela com reverência. Posso sentir. Jamie sempre sonhou com um lugar assim, lembra? Perto da água, com espaço para uma oficina. Minha mãe concordou, embora o verdadeiro James nunca tivesse falado nada sobre morar perto da água. Ele era alérgico a frutos do mar e evitava a costa. Mais uma prova, se precisássemos de alguma. Ela marcou uma visita à propriedade para sábado à tarde, casualmente, mencionou que Sophie e eu estaríamos lá também. Sei que Raquel tem sido difícil, ela disse, a mentira saindo suavemente, mas ela finalmente está se abrindo. Ela quer fazer parte disso. Quer conhecer você de verdade. Pude imaginar o cálculo acontecendo atrás daqueles olhos azuis dele. Ter a filha cética a bordo tornaria tudo mais fácil, mais legítimo. Menos probabilidade de interferência no futuro. Isso é maravilhoso, Patty, ele disse, puxando-a para um abraço. É tudo que James, que eu, sempre quis. A família toda junta novamente. Enquanto isso, Sophie e eu estávamos trabalhando com a tia Ellen e um advogado que ela conhecia especializado em fraudes de idosos. Descobrimos que Derek Olovay não era sequer seu nome real, era Ryan Volkow, e ele tinha um histórico criminal em 3 estados por esquemas de confiança, falsificação de identidade e fraude eletrônica. Ele tinha cumprido 2 anos em prisão federal 5 anos atrás, e, aparentemente, decidiu que operar em luto e espiritualidade era sua nova especialidade lucrativa. O advogado nos conectou com um detetive da unidade de crimes financeiros que ficou muito interessado quando mostrei as evidências que Sophie tinha copiado. Isso é ouro, ele disse, navegando pelos arquivos. Se conseguirem fazê-lo admitir o golpe em câmera, com você usando um gravador que vamos fornecer, teremos um caso hermético. Não apenas contra ele, mas potencialmente contra toda a rede. Então chegou o sábado. Minha mãe, Sophie e eu nos encontramos 1 hora antes do horário combinado em um estacionamento perto da propriedade. O detetive, um homem calvo e compacto chamado Martinez, estava lá para nos equipar. Seu telefone vai gravar vídeo do bolso, ele me disse, posicionando cuidadosamente meu smartphone em um suporte especial dentro do bolso da minha jaqueta. Sophie, você vai ficar perto das janelas com o seu, fingindo tirar fotos da vista. Patrícia, você tem o áudio. Ele deu a ela um pequeno dispositivo que parecia um pingente. Esse transmite em tempo real para nós. Estaremos em uma van a 2 quarteirões de distância. E se ele ficar violento? Sophie perguntou, sua voz revelando o medo que todos estávamos sentindo. Temos um time tático de prontidão. Ao primeiro sinal de perigo, vocês dizem a palavra de código, ambulância, e entramos. Mas baseado no perfil dele, Volkow não é violento. Ele é um vigarista, não um assaltante. Homens como ele dependem de charme e manipulação, não de força física. Isso era ligeiramente reconfortante, mas apenas ligeiramente. Derek, Ryan, chegou à propriedade com 5 minutos de antecedência, dirigindo o BMW usado que minha mãe tinha comprado para ele no mês passado. Ele nos cumprimentou com aquele sorriso fácil e sedutor, abraçando minha mãe e depois, surpreendentemente, me abraçando também. É tão bom ver você, Raquel, ele disse, e sua voz carregava exatamente a nota certa de calorosa sinceridade. Significa tudo para sua mãe que você esteja aqui. A propriedade era absurdamente grande, 6.000 pés quadrados em 5 acres com vista para o rio Columbia.
Linda, mas absolutamente inadequada para uma mulher viúva de 52 anos e um homem que alegava ser a reencarnação do irmão dela. O corretor de imóveis, um homem magro e nervoso de terno caro, nos recebeu na entrada. Não tínhamos certeza se ele estava envolvido no golpe ou era apenas um corretor legítimo listando uma propriedade muito acima do preço, então procedemos com cautela. Enquanto caminhávamos pela casa, Derek manteve um fluxo constante de comentários sobre como isso parecia certo, como ele podia se ver vivendo aqui para sempre. Mas eu notei algo, seus olhos continuavam desviando para minha mãe, avaliando, calculando. Ele estava esperando a confirmação dela, o sinal de que ela estava tão fisgada quanto esperava. Após o tour, o corretor discretamente nos deixou sozinhos para discutir no enorme living com teto abobadado e lareira de pedra. Era hora. Minha mãe respirou fundo, e eu pude ver suas mãos tremendo levemente. Derek, ela começou, sua voz carregando apenas um rastro de tremer. Antes de darmos qualquer passo adiante, preciso perguntar algo. Ele se virou para ela, sobrancelhas erguidas com preocupação performática. Claro, querida. Qualquer coisa. Por que você realmente está aqui? O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo, tão rápido que você perderia se não estivesse procurando por isso. O que você quer dizer? Estou aqui porque sou James. Porque voltei para você. Não, minha mãe disse, sua voz ficando mais forte, você não é. E nós duas sabemos disso. A mudança nele foi sutil mas inconfundível. O calor drenava de seus olhos como água escorrendo por um ralo. Mas ele ainda tentou salvar a situação. Patty, eu entendo que isso é assustador, que desafia tudo que você pensava que sabia. Encontrei seu telefone, ela o interrompeu. O real. E os IDS. Marcus Shen. Ryan Volkov. Devo continuar? Agora o sorriso desapareceu completamente. Por um longo momento, ele apenas a encarou, e pude ver os engrenagens trabalhando atrás daqueles olhos calculistas. Ele estava decidindo, correr, continuar mentindo ou tentar uma abordagem diferente. Ele escolheu a opção 3. Ok, ele disse, levantando as mãos em um gesto de rendição, você me pegou. Mas Patty, por favor, deixe-me explicar. Sim, meu nome é Raya. E sim, eu elaborei história sobre Sir James. Mas foi porque eu vi o quanto você estava sofrendo. O quanto você precisava de fechamento. Fechamento? Minha mãe praticamente cuspiu a palavra. Você chama roubar todo o meu dinheiro de me dar fechamento? Não era sobre o dinheiro, ele disse, e a pura audácia da mentira tirou meu fôlego. Ok, sim, eu ia ganhar comissão nesta venda, mas você teria uma casa linda. Teria um novo começo. Teria uma casa listada a 2,4 milhões que vale talvez metade disso, eu interrompi, incapaz de me conter, de propriedade da operação, como você a chamou em seus e-mails. E você dividiria o lucro com quantas outras pessoas? 5? 10? Seus olhos se voltaram para mim, e pela primeira vez, vi algo perigoso neles. Você não deveria ter mexido no que não é da sua conta. Minha mãe é minha conta, eu respondi, segurando o olhar dele. E você cometeu um erro enorme ao enviá-la embora da casa 3 anos atrás, porque se eu ainda estivesse morando lá, você nunca teria conseguido esse acesso. Algo mudou em sua postura, uma tensão muscular sutil que não estava lá antes. Sophie, eu disse calmamente, sem tirar os olhos de Raya, talvez você devesse sair e pegar água na van. Está quente aqui. Era nosso código pré-combinado. Sophie entendeu imediatamente e saiu, movendo-se casualmente mais rápido. Raya notou, e eu vi o pânico começando a se instalar. Vocês chamaram a polícia, ele disse, não uma pergunta mas uma afirmação. Vocês realmente chamaram a maldita polícia. Você pensou que não chamaríamos? Minha mãe perguntou. Pensei que você iria pelo menos me dar uma chance de explicar, de fazer isso direito, ele disse, e por Deus, ainda havia uma nota de autopiedade em sua voz, como se ele fosse a vítima aqui. Você sabe quantas mulheres eu ajudei? Quantas mulheres solitárias e de luto que eu dei propósito, conexão, algo para viver? Você as roubou, eu disse sem rodeios. Você explorou o luto delas, o amor que elas tinham por pessoas falecidas, e transformou isso em dinheiro. Eu dei a elas esperança, ele disparou, sua voz subindo pela primeira vez. Elas eram miseráveis antes de mim. Vazias. E sim, isso me custava algo, mas elas recebiam algo em troca. Recebiam acreditar que não tinham perdido tudo. Que o amor não morria. Até você esvaziar suas contas bancárias e desaparecer, minha mãe disse calmamente. Quantas, Raya? Quantas mulheres você fez isso? Ele não respondeu, mas sua mandíbula apertou. Então, surpreendentemente, ele riu, uma risada curta e amarga. Você não vai entender, mas eu não sou o vilão aqui. O verdadeiro crime é como essa sociedade trata pessoas como você, Patrícia. Abandona você no seu luto, não te dá nenhuma estrutura real para processar perda, e então te julga quando procura conforto em espiritualidade. Eu apenas preenchi um vazio que já estava lá.
Preenchendo seus próprios bolsos no processo, uma nova voz disse da entrada. Detetive Martinez entrou, seguido por 2 policiais uniformizados. Ryan Volko, você está preso por fraude eletrônica, falsificação de identidade e violação da liberdade condicional. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto Martinez lia seus direitos, Ryan me olhou nos olhos mais uma vez. Você acha que isto termina comigo? Ele disse baixinho. Você acha que sou o único fazendo isso? Existem dúzias de nós, centenas talvez, porque existem milhares de pessoas como sua mãe. E vocês não podem prender todos nós. Então o levaram embora, e de repente a enorme sala de estar ficou muito silenciosa. Minha mãe desabou em um dos sofás de mostruário, tremendo violentamente. Sophie correu de volta e a abraçou por um lado enquanto eu a abracei pelo outro, e ficamos ali, as 3, processando tudo que tinha acabado de acontecer. Eu sinto muito, minha mãe finalmente sussurrou. Eu sinto tanto. Pelas coisas que disse a você, Raquel. Por acreditar nesse monstro. Por ser tão incrivelmente estúpida. Você não foi estúpida, eu a interrompi, surpresa ao sentir lágrimas nos meus próprios olhos. Você estava sofrendo. E ele era um profissional. Esse era literalmente o trabalho dele, enganar pessoas. Mas eu deveria ter visto. Os sinais estavam todos lá. Ele contava com isso, o detetive Martinez disse, voltando depois de transferir Ryan para a viatura. Contava com as vítimas se culparem, se sentirem muito envergonhadas para denunciá-lo. É assim que essas fraudes funcionam. Ele se sentou através de nós, seu rosto gentil mas sério. Senhora Whitmore, vou precisar que faça uma declaração formal, e vou ser honesto, isto vai ser um processo longo. Mas graças ao que vocês 3 fizeram hoje, conseguimos evidências não apenas contra Volko, mas contra a rede maior. Esses arquivos que sua filha copiou? Eles vão nos ajudar a identificar outras vítimas, rastrear o dinheiro e potencialmente desmantelar essa operação inteira. As outras mulheres, minha mãe disse, nas fotos. Elas vão recuperar seu dinheiro? Martinez hesitou. Vou ser honesto, recuperação em casos de fraude é complicada. Normalmente o dinheiro já foi gasto ou escondido. Mas vamos tentar. E pelo menos elas vão ter fechamento. Vão saber que não foram loucas, que foram vítimas de um crime sofisticado. Não era a resposta que queríamos ouvir, mas era honesta. Passamos as próximas 3 horas na delegacia, dando declarações, revisando evidências, preenchendo papelada. Nas semanas seguintes, a história explodiu. A prisão de Ryan Volko se tornou notícia nacional. Golpe de reencarnação tem como alvo mulheres de luto, dizia uma manchete. Jornalistas investigativos descobriram que a operação era ainda maior do que pensávamos, envolvendo pelo menos 20 golpistas diferentes operando em 12 estados, tendo como alvo não apenas mulheres que perderam irmãos, mas qualquer pessoa vulnerável com dinheiro e histórico de buscar conforto espiritual. Minha mãe teve que dar entrevistas, o que foi doloroso para ela, mas ela sentiu que devia alertar outros. Se minha humilhação pública pode salvar até uma pessoa de passar por isso, ela me disse, então vale a pena. Uma das coisas mais difíceis foi confrontar como nossa família tinha sido mapeada e explorada tão completamente. Ryan tinha encontrado o blog de luto da minha mãe através de um termo de busca direcionado. Ele tinha lido cada entrada, minerado o Wayback Machine para postagens deletadas, vasculhado páginas de mídia social de cada membro da família. Ele até tinha encontrado um obituário de jornal local sobre o tio James que mencionava detalhes específicos sobre sua personalidade e hobbies. Todo o milagre de conhecimento que ele havia demonstrado? Totalmente pesquisável. Completamente falsificado. E no entanto, tão convincente quando embalado com confiança e entregue a alguém desesperado para acreditar. Tia Ellen admitiu, com lágrimas, que quase tinha começado a acreditar também. Aquela história sobre a janela, ela disse, eu tinha esquecido completamente até ele mencionar. E de repente lá estava, esta memória vívida voltando, e pensei, talvez? Talvez de alguma forma. Era essa talvez que homens como Ryan exploravam. A talvez que existe no coração de cada pessoa enlutada que deseja desesperadamente mais tempo, mais uma conversa, mais uma chance de dizer adeus ou eu te amo ou me desculpe. Levou quase 2 meses, mas minha mãe eventualmente recuperou 12 mil dos 15 mil que tinha transferido. A conta que Ryan havia criado ainda tinha algum dinheiro porque ele estava esperando muito mais entrar antes de limpar tudo. As outras vítimas tiveram menos sorte, a maioria perdeu tudo. Mas o processo criminal seguiu em frente, e Ryan Volko enfrentou acusações em múltiplas jurisdições. Seu advogado tentou argumentar que ele acreditava genuinamente em reencarnação e estava apenas tentando ajudar pessoas, mas os e-mails planejando tudo metodicamente destruíram essa defesa. Ele finalmente aceitou um acordo, 12 anos de prisão federal, restituição a todas as vítimas identificadas, embora todos soubéssemos que ele provavelmente nunca pagaria, e concordou em testemunhar contra outros na rede. Enquanto a poeira baixava, minha mãe e eu tivemos conversas longas e difíceis sobre tudo o que tinha acontecido, não apenas Ryan, mas os 3 anos antes disso.
Eu estava tão perdida, ela me disse uma noite, sentadas no deck de trás dela com chá. Depois que seu pai morreu, depois que James morreu, senti como se tivesse perdido toda a minha identidade. Esposa, irmã mais nova, até mãe parecia que eu tinha falhado porque você estava tão distante emocionalmente. Eu estava distante porque você me fez sentir que era tóxica, eu disse gentilmente mas firmemente. Você literalmente me disse que minha energia era negativa. Ela estremeceu. Svetlana disse que eu precisava remover influências negativas, e eu estava tão desesperada por respostas, por alguma estrutura que explicasse por que minha vida parecia tão difícil. E você estava questionando tudo. Minha espiritualidade, minhas escolhas, meus gastos com workshops. Foi mais fácil te rotular como problema do que encarar que talvez eu estivesse fugindo dos meus problemas reais. E você estava. Totalmente, ela admitiu, rindo amargamente. Gastando milhares em workshops porque era mais fácil do que fazer terapia real e lidar com luto de verdade. Culpando sua energia porque enfrentar que eu estava afastando minha própria filha era muito doloroso. Não eram desculpas, ela deixou isso claro. Ela possuía cada escolha, cada palavra cruel, cada momento em que tinha escolhido ilusões confortáveis sobre realidades difíceis. Mas foram explicações, e curiosamente, as explicações ajudaram. Não apagaram os 3 anos de dor, mas forneceram contexto. Quero que você volte para casa, ela disse uma noite. Não para morar aqui novamente, sei que você tem sua própria vida agora. Mas quero que esta seja sua casa novamente. Um lugar onde você é sempre bem-vinda. Onde sua energia, ela sorriu ironicamente, seja ela qual for, é celebrada, não temida. Levou tempo. A cura levou tempo. Mas lentamente, sessão por sessão de terapia, individual para nós duas, e eventualmente alguma familiar em conjunto, refeição por refeição compartilhada, conversa por conversa honesta, reconstruímos algo. Não exatamente o que tínhamos antes, isso estava quebrado demais para remontar identicamente. Mas algo novo. Algo mais honesto. Sophie floresceu ao ver nós duas nos reconectando. Ela tinha carregado tanto peso sendo a intermediária, a que permaneceu leal a ambas enquanto tentávamos navegar nosso congelamento mútuo. Vocês têm noção de como foi difícil ter ação de graças aqui e não poder te convidar porque mamãe diria não? Ela me disse meses depois, rindo mas com olhos marejados. Ou meu aniversário. Ou literalmente qualquer feriado. Eu sei, eu disse, abraçando-a forte. E você foi uma guerreira incrível aguentando tudo isso. Mas acabou agora. Somos uma família novamente. Uma bagunça, meio quebrada, definitivamente traumatizada, mas uma família. A história teve alguns desenvolvimentos surpreendentes nos meses após a prisão de Raya. Uma das outras vítimas, uma mulher chamada Margarete de Tacoma que havia perdido mais de 200 mil para um golpista diferente na mesma rede, me contatou. Ela estava organizando um grupo de apoio para vítimas de fraudes espirituais, e queria saber se minha mãe e eu estaríamos interessadas em participar, talvez até falar. Há tanta vergonha, Margarete me disse por telefone. As pessoas pensam que fomos idiotas. Que merecemos. Mas essas fraudes são sofisticadas. Elas jogam com nossa vulnerabilidade mais profunda, o desejo de conexão com aqueles que amamos e perdemos. Minha mãe acabou se tornando uma defensora ativa. Ela testemunhou em audiências estaduais sobre leis mais fortes para proteger pessoas vulneráveis de fraudes. Ela deu entrevistas em podcasts de true crime. Ela até começou um blog, não sobre luto desta vez, mas sobre recuperação. Sobre reconstruir após ser vítima. Sobre perdoar a si mesma pelo que parecia uma estupidez imperfeita, mas era realmente apenas humanidade. A ironia, ela me disse meses depois do julgamento, é que estar com Raya, mesmo que fosse tudo mentira, me ensinou algo importante sobre meu luto por James. O quê? Que eu estava presa. Estava segurando tão forte em quem James era, em preservar sua memória perfeitamente, que não estava realmente vivendo. Quando Derek apareceu e alegou ser ele, eu me agarrei porque significava que não precisava deixá-lo ir. Mas James se foi. E ele não voltaria, não importa o quanto eu desejasse, não importa em que eu acreditasse, não importa quanto dinheiro eu gastasse em retiros prometendo conexão com o outro lado. E agora? Agora eu o honro vivendo. Sendo uma pessoa melhor. Sendo uma mãe melhor para você e Sophie. Sendo uma irmã melhor para Ellen e Diane. James não teria querido que eu definhas. Ele teria me dado um sermão sobre desperdiçar minha vida em mágoa. Sophie se formou com honras e conseguiu um emprego em uma empresa de segurança cibernética, especializando-se, apropriadamente, em detecção de fraudes. Basicamente sou uma caçadora profissional de golpistas agora, ela brincou no jantar de formatura. Raya Volko criou um monstro. Quanto a mim, mudei de emprego também. Não conseguia mais ficar sentada em uma mesa como assistente administrativa fingindo que não tinha acabado de viver essa experiência insana. Voltei para a escola,
peguei um certificado em aconselhamento de vítimas, e agora trabalho com uma organização sem fins lucrativos ajudando vítimas de fraudes a navegar pela recuperação emocional e financeira. É difícil trabalhar. Lida com muita dor, muita vergonha, muita raiva. Mas também é significativo de uma forma que meu trabalho anterior nunca foi. Recebo cartas às vezes. Pessoas que viram minha mãe em entrevistas ou leram sobre o caso. A maioria é de apoio. Algumas são cruéis, internet vai fazer internet, dizendo que éramos idiotas, que merecemos perder dinheiro, que pessoas estúpidas merecem ser enganadas. Essas doem, mas aprendi a deixá-las de lado. Uma carta, porém, me assombra até hoje. Veio de alguém que assinou como V, o mesmo nome do contato de Raya em seus e-mails. A carta foi breve, você pode ter pegado Raya, mas está certa sobre uma coisa. Existem dúzias de nós. E onde há dor e dinheiro, sempre haverá pessoas como nós. Você não pode salvar todo mundo. Passei para o detetive Martinez, que a tratou como evidência potencial, mas nunca deu em nada. A carta não tinha impressões digitais, era postada de um centro de correio genérico, sem câmeras. V permaneceu um fantasma. Mas eles estavam certos sobre uma coisa, não posso salvar todo mundo. Nenhum de nós pode. Esses golpes continuam acontecendo. A cada semana parece haver uma nova história, alguém caindo em fraudes românticas, esquemas de investimento, promessas espirituais que drenam contas de aposentadoria. O que posso fazer, o que faço, é falar. Contar esta história. Avisar as pessoas para prestar atenção aos sinais. Alguém que parece bom demais para ser verdade, que apressadamente cria intimidade, que sabe apenas um pouco demais, que rapidamente começa a falar sobre dinheiro ou mudar situações de vida. Posso encorajar as pessoas a verificar. A fazer perguntas. A confiar em seus instintos quando algo parece errado. E posso lembrar as vítimas que não é culpa delas. Que ser humano, ser vulnerável, querer conexão, essas não são fraquezas. São o que nos torna humanos. Os predadores não atacam pessoas estúpidas. Eles atacam pessoas gentis o suficiente, esperançosas o suficiente, amorosas o suficiente para acreditar que milagres podem acontecer. Minha mãe completa 56 anos na semana que vem. Estamos fazendo uma festa aqui, apenas família, nada extravagante, apenas as pessoas que amamos. Tia Ellen está fazendo seu famoso ensopado, tia Diane está trazendo sobremesa, Marcos e sua nova namorada estão vindo. Sophie está encarregada da música porque de alguma forma ela é a única que entende a configuração de som da casa. E eu vou fazer o bolo, uma receita que aprendi com o tio James há todos aqueles anos, antes de tudo desmoronar. Torta de abóbora, aquela que ele amava. Não porque estou tentando trazê-lo de volta ou me agarrando ao passado, mas porque lembrar não precisa significar estar presa. Você pode honrar quem perdeu sem ser definido pela perda. Pode carregar amor sem carregar luto como uma prisão. Às vezes, Sophie e eu rimos sobre toda a aprovação agora. Riso negro, sombrio, do tipo que só pessoas que passaram por algo traumático juntas podem compartilhar. Lembra quando mamãe tentou nos fazer chamar Derek de tio James? Sophie dirá, e entraremos em colapso em risos nervosos. Ou eu vou dizer, lembra daquele ação de graças quando ela me disse que eu tinha energia tóxica na frente da avó? E nós duas vamos gemer e rir ao mesmo tempo. Minha mãe não acha tão engraçado ainda. Talvez nunca ache. A vergonha ainda pega ela às vezes, em momentos silenciosos. Posso ver nos olhos dela, o peso de ter sido enganada tão completamente, de ter afastado sua própria filha, de quase ter perdido tudo. Você ainda me ama? Ela me perguntou uma vez, tarde da noite durante uma de nossas longas conversas. Depois de tudo que fiz? Mamãe, eu disse, pegando sua mão, eu nunca parei de te amar. Fiquei com raiva. Fiquei magoada. Houve momentos em que não gostei muito de você. Mas parar de te amar? Impossível. Você é minha mãe. Mesmo quando estava me empurrando para longe, você ainda era minha mãe. Ela chorou então, o tipo de choro profundo e catártico que vem de liberar algo que você segurou muito tempo. E eu segurei ela, minha mãe complicada e imperfeita e humana, e deixei ela chorar. Porque cura não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre integrar isso. Aprender com isso. Seguir em frente mais sábia, mais cautelosa talvez, mas também mais compassiva, com os outros e com nós mesmas. Então se você está lendo isto e pensando como alguém poderia ser tão tolo. Com cuidado. Todos temos nossas vulnerabilidades. Todos temos as coisas que nos fariam abaixar nossas defesas. Para minha mãe, foi luto não resolvido e o desejo de reconexão espiritual. Para outra pessoa, pode ser solidão romântica, ou medo financeiro, ou ambição profissional, ou amor parental. Os golpistas estudam essas vulnerabilidades como cientistas. Eles testam, ajustam, aperfeiçoam sua abordagem. E quando encontram aquela vulnerabilidade particular que você tem, aquela ferida específica que nunca sarou completamente, eles inserem a faca e torcem. A única defesa real é consciência. Comunidade.
Pessoas que te amam o suficiente para dizer ei, isso não parece certo mesmo quando você não quer ouvir. Eu não salvei minha mãe sozinha. Sophie estava lá. Tia Ellen se recusou a deixar ir. O detetive Martinez e seu time fizeram o trabalho real de justiça. Levou todos nós. E mesmo assim, quase não foi suficiente. Quase perdemos tudo. Ryan Volko, ou Raya, ou Marcos, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro em sua própria cabeça, estava a semanas de ter minha mãe vender a casa. Semanas de desaparecer com centenas de milhares de dólares. Se Sophie não tivesse insistido em me enviar aquelas mensagens sobre como ele era estranho, se minha mãe não tivesse encontrado aquele telefone exatamente quando encontrou, se ela não tivesse tido aquele momento de clareza, aquela rachadura em sua convicção que deixou dúvida entrar. A linha entre desastre completo e recuperação era tão fina. Penso nisso às vezes, em como nossas vidas dependem desses momentos minúsculos de escolha. Minha mãe escolhendo procurar pelo telefone. Escolhendo realmente ver o que encontrou em vez de fazer mais uma camada de negação sobre isso. Escolhendo me chamar apesar de anos de distância entre nós. Eu escolhendo atender o telefone. Escolhendo acreditar que ela finalmente estava pronta para ver a verdade. Pequenas escolhas, mas coletivamente, salvaram tudo. Você vai escrever sobre isso algum dia? Minha mãe me perguntou recentemente. Sobre tudo o que aconteceu? Talvez eu disse. Você se importaria se eu fizesse? Ela pensou por um longo momento. Eu costumava me importar. Costumava ficar apavorada com o que as pessoas pensariam. Mas agora? Se nossa bagunça, nosso quase desastre, pudesse ajudar nem que seja uma pessoa a evitar o mesmo destino, ou uma família se reconectar após ser arrancada, então conte. Conte tudo. Então aqui está. Nossa história. Não editada. Não suavizada. Esta é a história de como minha mãe foi convencida de que seu novo marido era a reencarnação do irmão dela, como quase perdemos tudo, e como finalmente, dolorosamente, encontramos caminho de volta uma para a outra.